Cerca de 70% do nosso corpo é constituído por água. Entender as propriedades físico-químicas da água é muito importante para que a gente possa entender a bioquímica e disciplinas voltadas principalmente para a área da saúde. Aqui na minha mão eu tenho um ácido carboxílico com 12 carbonos. Os carbonos são representados pela bolinha preta, os hidrogênios pela bolinha branca e os oxigênios pelas bolinhas vermelhas. O ácido com 12 carbonos é o ácido láurico. Ele é um ácido graxo. O que significa dizer? Ele não tem afinidade pela água. Por que disso? Porque quando a gente tem cadeia carbônica, carbono ligado a hidrogênio, de forma muito extensa, esse composto tem um caráter apolar. A única parte polar do ácido láurico está na extremidade esquerda, representado pela carbonila e pela hidroxila, que formam a carboxila do ácido carboxílico. E a água não consegue interagir bem com o ácido láurico, nem com ácidos graxos maiores, como o ácido oleico, linoleico, pelas características de ácidos graxos serem diferentes da água, que é um composto polar. Essa é a molécula da água, bem menos volumosa do que o ácido láurico, contendo um oxigênio e 2 hidrogênios. A água tem um caráter polar e, por isso, compostos que são polares se solubilizam e têm um trânsito bom na água. Como o nosso corpo é composto por 70% de água, é importante a gente entender que a maioria dos compostos precisam ter um caráter polar e uma afinidade legal com a água para que a gente não tenha nenhum problema. Se você quer aprender bioquímica, química orgânica e áreas afins, vem comigo, eu sou o professor Gustavo e sugiro que você assista essa aula até o final. Essa aula sobre água e suas propriedades é uma das primeiras aulas que a gente precisa estudar e aprender para que a gente possa seguir o conhecimento da bioquímica. A água, como eu acabei de representar aqui no quadro, ela é uma molécula contendo um átomo de oxigênio no centro e 2 hidrogênios ligados a esse átomo de oxigênio. É importante a gente entender um pouquinho aqui agora o aspecto químico. O hidrogênio é um átomo pequeno, como a gente consegue observar pelo modelo atômico, e ele possui apenas um elétron na camada de valência, ou seja, apenas um elétron realmente, porque ele só tem elétron na camada K. E ele se estabiliza com 2 elétrons. Já o oxigênio é um átomo da família 6A. Isso significa dizer que ele tem 6 elétrons na camada de valência, na última camada. E ele precisa de mais 2 para se estabilizar, obedecendo a regrinha do octeto. Quando o oxigênio faz 2 ligações com qualquer átomo, ele faz aqui, ó, 1, 2, 3, 4 elétrons em ligações e outros 2 pares de elétrons livres ficam na sua forma livre. É isso mesmo. O oxigênio, quando ele se liga a 2 átomos quaisquer, ele compartilha elétrons. Isso aqui é uma ligação covalente. Na ligação covalente, que a gente representa por um traço, tem 2 elétrons envolvidos. Então, esse hidrogênio ficou estável porque ele está com 2 elétrons na camada de valência. Esse hidrogênio está estável porque ele está ligado a esse oxigênio e tem 2 elétrons no seu orbital, enquanto que o oxigênio tem esses 4 elétrons das ligações no seu orbital ligado e outros 2 elétrons na forma de par de elétrons livres. 2 elétrons aqui e 2 elétrons aqui em cima. Isso faz com que essa ligação covalente seja polar. Ligações covalentes polares acontecem para átomos que têm diferença de eletronegatividade. Então, todas as vezes que a gente pensa na molécula da água, a gente tem que lembrar aqui que ela é um composto angular, possui geometria angular. O oxigênio afasta os 2 hidrogênios
de forma angular por conta dos seus dois pares de elétrons livres que estão representados aqui. A distância entre o hidrogênio, um hidrogênio do outro, é de uma angulação de 104,5 graus, um pouco menor que para carbonos tetraédricos, que a gente já estudou em outras aulas. E o oxigênio adquire uma carga parcial negativa, deixando os dois hidrogênios com carga parcial positiva. A água, ela faz uma interação forte, intermolecular, com outra molécula de água, que é denominada de ligação de hidrogênio. Então, quando eu tenho duas moléculas de água e elas se aproximam, a carga negativa, que a gente denomina de carga parcial negativa, que fica em cima do oxigênio, atrai a carga parcial positiva de um dos dois hidrogênios da molécula de água. E aqui acontece uma interação muito forte e interessante, que é denominada de ligação de hidrogênio. Todas as vezes que eu tenho hidrogênios ligados a átomos eletronegativos e tem a possibilidade de realizar ligação de hidrogênio, essa interação irá ocorrer. E aqui, desse lado, eu mostro a água novamente, com os dois pares de elétrons livres em cima do oxigênio que não estão ligados, mostrando que essa ligação covalente é polar, mais uma vez, e atrai os elétrons para cima do oxigênio, ficando aqui com menos 3,44, deixando o hidrogênio, ambos os hidrogênios, com mais 2,20. Carga parcial positiva, carga parcial negativa. Portanto, a água, a gente acabou de ver por que ela é chamada de composto polar. Quando um composto é polar, ele terá afinidade por compostos que também são polares, exatamente por conta desse tipo de interação. Ou interação por meio de ligação de hidrogênio, ou interação iônica, mas compostos polares têm afinidade com compostos polares, e apolares têm afinidade com compostos apolares. A água vai ter um bom trânsito no nosso corpo com relação às proteínas, aos carboidratos, ao nosso material genético, mas não tem um bom trânsito, por exemplo, com os lipídios, com as gorduras, porque as gorduras têm caráter apolar. Portanto, as gorduras precisam de transportadores específicos que a gente chama de lipoproteínas, mas é assunto para um outro momento. Voltando aqui para as propriedades da água, o fato da água ter hidrogênio ligado a átomo eletronegativo, que é o oxigênio, faz ou permite que ela faça ligações de hidrogênio. Ligação de hidrogênio é uma interação química que pode acontecer de forma intramolecular, dentro da própria molécula, ou intermolecular, entre duas moléculas. Nesse caso aqui, é uma ligação de hidrogênio entre duas moléculas de água. Então, é uma interação intermolecular. Por que a ligação de hidrogênio é uma ligação, uma interação muito forte? 10% do caráter da ligação de hidrogênio é covalente. É como se fosse uma ligação covalente, porque acontece uma sobreposição de orbitais. O hidrogênio tem um orbital antiligante dele aqui e ele sobrepõe com o orbital do oxigênio. Essa sobreposição é praticamente uma ligação covalente, que corresponde a 10%. Os outros 90% do caráter da ligação de hidrogênio é eletroestático. Eletroestático significa dizer que é uma interação onde envolve cargas opostas. Carga negativa no oxigênio, carga positiva no hidrogênio. As três interações mais comuns que nós temos para compostos, orgânicos ou não, são a ligação de hidrogênio, a ligação ou interação iônica e a ligação hidrofóbica, ou conhecida como van der Waals. Dessas três interações, a ligação de hidrogênio é a mais forte delas, é a mais difícil de ser rompido. Para que eu consiga separar essas duas moléculas de água que estão próximas por interação, eu preciso fornecer energia, eu preciso fornecer calor, por exemplo.
Aí essa interação é rompida e essas moléculas se afastam. Mas o fato da água conseguir fazer ligações de hidrogênio entre as próprias moléculas de água e com outros compostos faz com que o ponto de ebulição e o ponto de fusão da água seja mais elevado, seja mais alto do que de outros solventes comuns, como por exemplo os álcoois, os éteres, os hidrocarbonetos e assim por diante. Por quê? A água faz interação do tipo ligação de hidrogênio, que é mais forte do que a interação iônica, que é a ligação iônica, e que a hidrofóbica, que é a mais fraca delas. Os hidrocarbonetos, os lipídios fazem interação do tipo hidrofóbica, do tipo Van der Waals. São as interações mais fáceis de serem rompidas, por isso o ponto de ebulição e de fusão desses compostos são os mais baixos. Entender essas características é muito importante. A água no estado sólido, que é o gelo, por exemplo, para que ela passe para o estado líquido, S de sólido, L de líquido, é preciso fornecer uma energia, é uma reação ou uma interação endotérmica. A gente precisa fornecer energia, o ΔH é positivo. Quando o ΔH tem valor positivo, é uma reação endotérmica. Reação endotérmica precisa receber energia, precisa receber calor para que ela se rompa. Então, a água no estado sólido, essas moléculas estão interagindo, elas estão muito próximas, muito próximas. Por isso que elas ocupam um espaço menor. Quando a gente fornece energia para a água no estado sólido, essas interações começam a se desfazer, porque é uma reação endotérmica. E aí elas vão se afastando. A água um pouquinho mais afastada, ela passa para o estado líquido. Se a gente continuar fornecendo energia para essa água, como por exemplo, quando a gente coloca água líquida para ferver, ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso, para o estado de vapor. No estado gasoso, essa molécula de água está ainda mais afastada, porque as interações do tipo ligação de hidrogênio se desfizeram por completo. Mas para isso acontecer, olha só, tem que fornecer uma energia ainda maior para passar do estado líquido para o estado gasoso, cerca de 44 kJ por mol de energia. Todas as duas reações aqui são endotérmicas, o ΔH apresenta um valor positivo, significando que a gente precisa fornecer uma energia para que essa reação aconteça. Ou seja, o rompimento da ligação de hidrogênio é um rompimento que precisa de muita energia para ocorrer. Isso não acontece para as interações iônicas e nem para as hidrofóbicas. Elas também precisam de energia, mas de uma energia bem menor. Então a água é um composto polar que consegue solubilizar compostos polares, interagir com compostos polares e ela faz ligação de hidrogênio entre as próprias moléculas de água e por isso tem ponto de ebulição e ponto de fusão mais altos. Tudo bem? Além da água, eu trouxe outros compostos do nosso corpo, porque essas propriedades da água, dessa aula, eu estou trazendo também pensando principalmente na bioquímica voltada para a área médica, voltada para a área da saúde. Então aqui eu representei 2 aminoácidos interagindo. Então nós temos aqui C-O-N, que é uma amida. Então isso aqui já é uma ligação peptídica formada. Então eu tenho aqui um polipeptídeo. O que significa isso? A união de mais de um aminoácido. Eu tenho 2, 3, 4, 5 aminoácidos. Esses tracinhos aqui representam a estrutura em alfa de uma proteína. Aqui eu representei apenas 2 aminoácidos, mas um polipeptídeo tem muito mais do que apenas esses 2. Mas como que se dá a interação desse aminoácido com o aminoácido da frente? Por ligação de hidrogênio. Os aminoácidos, as proteínas, não fazem só esse tipo de interação, elas fazem interações hidrofóbicas, porque tem alguns radicais que são apolares, têm caráter apolar.
Elas fazem interações iônicas, que é quando tem carga real, porque aqui o hidrogênio está com uma carga parcial positiva e o oxigênio está com uma carga parcial negativa. Então, átomo hidrogênio ligado a átomo eletronegativo, próximo de outro átomo eletronegativo, ligação de hidrogênio. E aqui desse lado eu tenho a molécula do DNA, um pedaço, obviamente, da molécula do DNA. Eu estou mostrando duas bases nitrogenadas, a adenina e a timina. Lembrando que as bases nitrogenadas estão ligadas sempre a um carboidrato de 5 carbonos, a uma ribose ou uma desoxirribose e também ao grupo fosfato. Mas as bases nitrogenadas do DNA e do RNA, elas também sofrem interações do tipo ligação de hidrogênio. Quando é adenina com timina, nós temos duas interações do tipo ligação de hidrogênio. Quando é citosina com guanina, nós temos 3 ligações de hidrogênio. A possibilidade de uma interação a mais. Eu já expliquei isso também em outras aulas. Essas ligações de hidrogênio aproximam as bases nitrogenadas, aproximam os aminoácidos e faz com que esses compostos no nosso corpo eles fiquem espiralizados. O DNA é enorme, tem proteínas que são enormes, tem 10 mil, 20 mil aminoácidos. Como que elas conseguem se comportar dentro de uma célula que é minúscula? Esses compostos ficam todos enovelados, helicoidais, espiralizados, devido a essas interações, e uma das mais importantes interações que nós temos no corpo, nas células, nos tecidos, são as ligações de hidrogênio. Antigamente a gente chamava essa ligação de hidrogênio de ponte de hidrogênio, mas ela começou a receber esse nome de ligação de hidrogênio porque 10% dela tem caráter de ligação covalente, ou seja, nós temos 3 tipos de ligações químicas: a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. O restante são interações, ligação de hidrogênio, interação iônica, interação hidrofóbica e outras mais. Dessas interações, a mais forte delas e mais importante é a ligação de hidrogênio, porque tem um caráter de ligação covalente. Pouco caráter de ligação, mas tem. Por isso passou a ser chamado de ligação de hidrogênio. Mas não esqueçam que a ligação de hidrogênio é um tipo de interação, não é ligação química. Ligação é quando a gente tem isso aqui, ó. O oxigênio está ligado ao hidrogênio. Como eles estão compartilhando elétrons, é ligação covalente. Se um metal doa elétrons para um ametal, é uma ligação iônica. Aqui nós estamos falando de ligação. Interações são diferentes. Tudo bem? Voltando aqui então para a aula, agora a gente vai falar da solvatação e da solubilização, que são propriedades da água também. Não se esqueça que 70% do nosso corpo é água, ou seja, os compostos que estão nas nossas células, nos nossos tecidos, no nosso sangue, no sistema nervoso central, estão solubilizados, estão em contato o tempo todo com água. Com relação à solvatação, essa característica de solvatação se aplica à água quando ela está próxima de compostos iônicos. Então veja bem, a água dissolve sais como cloreto de sódio pela hidratação e estabilização dos íons. A gente traz sempre o exemplo do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, que tem presente no nosso corpo também, mas isso se aplica a qualquer sal. Veja bem, quando o sal de cozinha está cristalizado, que é a forma que a gente enxerga ele está na forma de cloreto de sódio. Quando a gente coloca o sal de cozinha na presença da água, na presença de água, ele se dissolve, a gente passa a não enxergar mais esse sal. Por que ele se dissolve? Por que a gente passa a não enxergar ele mais? Ele perde esse caráter de cristal dele, porque ele forma íons em solução aquosa, na presença de água. Que íons são esses? O sódio, que é um metal, que fica com carga positiva, porque ele perdeu o seu elétron,
e o íon cloreto, que adquire carga negativa porque recebeu o elétron do sódio. Veja bem, aqui nós formamos dois íons com carga. Quando está em presença de água, esses íons eles se estabilizam, porque olha só, o íon cloreto, que passou a ter 7 elétrons na camada de valência e ficou com uma carga negativa, ele é solvatado, isso é o significado de solvatação, por moléculas de água. Os hidrogênios têm caráter positivo, então veja bem o que eu representei aqui. Os hidrogênios com caráter positivo se aproximam do íon cloreto, que tem carga negativa, e solvatam o íon cloreto, estabilizam o íon cloreto, porque aí essa solvatação torna essa parte aqui neutra. As cargas positivas do hidrogênio solvatam as cargas negativas do cloro. Quanto ao sódio, em relação ao sódio, que tem carga positiva, o oxigênio da água tem caráter negativo. Então, os oxigênios da água, com caráter negativo, se aproximam do íon sódio, solvatando esse íon, estabilizando esse íon. Esse raciocínio ele pode ser extrapolado para qualquer composto iônico no nosso corpo. E a maioria dos ácidos das bases fracas que nós temos no nosso corpo, eles estão na forma iônica. Então a água ajuda a estabilizar esses compostos, para que eles fiquem com caráter neutro e tenham um bom trânsito no nosso corpo. Lembrando que essa carga positiva que está aqui, ó, cuidado ao observar aqui o quadro, é referente ao íon sódio. O oxigênio tem uma carga parcial negativa que está representada aqui em cima. Então, essa carga positiva é do sódio aqui de baixo. Tudo bem? Uma outra característica da água é a sua solubilização. A água dissolve, solubiliza biomoléculas carregadas. Então, se as proteínas têm carga, se os carboidratos apresentam carga, se o nosso material genético apresenta carga, ou qualquer uma outra biomolécula, a água, por ter caráter polar, consegue solubilizar esses compostos. Eu trouxe alguns exemplos aqui. Grupos carboxílicos ionizados, esse COO- é a carboxila. Só que a carboxila perdeu o seu hidrogênio, que tem um caráter ácido. E aí apareceu uma carga negativa. A água, com seus hidrogênios, solubilizam esses compostos. Exemplo de compostos que têm ácido carboxílico na sua estrutura estão presentes, por exemplo, no ciclo de Krebs. Uma boa parte dos compostos do ciclo de Krebs são ácidos tricarboxílicos, que dá o nome, inclusive, a essa rota metabólica. Então, na maioria das vezes, eles estão ionizados, eles estão sem o hidrogênio, e a água ajuda a solubilizar esses compostos. Aminas protonadas, então olha só, o nitrogênio faz normalmente 3 ligações. Quando ele está fazendo uma ligação com carbono, que eu não representei aqui, mais 3 hidrogênios, por exemplo, o nitrogênio está carregado com uma carga positiva. Onde isso ocorre? Geralmente nas proteínas, nos aminoácidos. Os aminoácidos em solução fisiológica podem ficar com um hidrogênio a mais e adquirir uma carga positiva. A água solubiliza esses aminoácidos, estabilizando estes compostos. Também podemos ter presente ésteres de fosfato, como por exemplo o ATP, ou anidridos, como os compostos pirofosfatados, que a gente estuda bastante na bioenergética e é assunto para um outro momento. Mas apareceu carga positiva ou apareceu carga negativa em sistemas biológicos, em biomoléculas, a água, como tem um caráter polar, solubiliza esses compostos e ajuda na sua locomoção, no seu transporte e assim por diante. Para finalizar essa aula, eu trouxe a aplicação de propriedades da água voltada aqui para sistemas biológicos. Veja bem, nas enzimas, a gente estuda que toda enzima tem o seu sítio ativo, que é o local onde o substrato se liga. O substrato é qualquer composto que vai ser modificado pela enzima. O exemplo que eu trouxe aqui é a glicose, que é o substrato, e a hexocinase, que é a enzima. Dentro de uma célula, a glicose, por ação da hexocinase, é convertida em glicose 6-fosfato.
Então, a glicose 6-fosfato é o produto dessa reação química. Para a glicose se ligar na hexocinase, ela tem que se aproximar aqui do sítio ativo. Então, imagine que essa parte aqui lobulada da enzima é o sítio ativo e o substrato, nesse caso aqui, é a glicose. Então, essa enzima seria a hexocinase. Veja bem, a glicose tem um caráter polar. Então, a água, olha só, fica ordenada, interagindo com a glicose na nossa célula ou no sangue, até que a glicose se aproxime da hexocinase. E a hexocinase, que é uma proteína, ela também, né, uma enzima com caráter proteico, ela também consegue ser aqui solubilizada pelas moléculas de água. Nesse caso, tanto o substrato quanto a enzima possuem águas ordenadas por interação. Então, a água vem trazendo a glicose até chegar dentro da célula. Quando a enzima a hexocinase vai agir aqui, ó, quando ela vai atuar sobre a molécula da glicose, aí as águas que estavam aqui próximas do sítio ativo se afastam e acontece uma interação química entre a enzima e o substrato, entre a glicose e a hexocinase, por exemplo. Eu estou representando esses traços por interações químicas. Quando a interação química entre a enzima e o substrato ocorre, vai acontecer a transformação do substrato no seu respectivo produto. Nesse momento, a água ela fica desordenada, porque ela vai ser deslocada pela interação que está acontecendo entre a enzima e o substrato. Então, a água ela consegue ser também um meio de transporte para os compostos. A glicose que está presente nos nossos alimentos chegam no intestino, são absorvidas, caem na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, elas podem ser transportadas pelas moléculas de água, que estão ordenadas, até chegar na célula. Passa pela matriz extracelular, cai dentro de uma célula, que também é um local, né, o citoplasma tem muita água, então essa água da célula também consegue solubilizar aqui bastante a glicose e encaminha a glicose até a enzima, que eu trouxe como exemplo a hexocinase, mas a gente pode extrapolar esse entendimento para qualquer composto que tenha caráter polar. Quando o substrato se aproxima da enzima e aqui acontece uma interação no sítio ativo da enzima, a água dá lugar às interações. Essas interações entre o substrato e a enzima podem acontecer por meio de ligação de hidrogênio, quando o hidrogênio está ligado a átomos eletronegativos. Pode acontecer do tipo iônica, quando tem a presença de carga. Tanto o substrato quanto as enzimas podem conter cargas reais, positivas ou negativas. Cargas opostas se atraem, fazem interações do tipo iônica. E ainda podem acontecer interações hidrofóbicas ou de Van der Waals, que são interações mais fracas, acontecem para compostos com caráter apolar, mas as enzimas, que são proteínas, possuem alguns aminoácidos e algumas partes da sua estrutura que têm caráter apolar. Então, essas interações hidrofóbicas também se fazem interessantes. Eu espero sinceramente que você tenha entendido essa primeira aula de propriedades da água, que ajude você no estudo, principalmente no início do estudo da bioquímica. E se você tiver disciplina, foco, estudar pela literatura, resolver exercícios, eu tenho certeza que essa aula irá te ajudar. E para isso, conte sempre comigo. Bons estudos!